Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. A nossa Constituição, a Constituição Cidadã, o presidente Sarney já dizia, quando a sancionou, que tornaria o país ingovernável. E o dia chegou. Temos um sistema ingovernável. Com o apoio de quase 80% dos eleitores, os chilenos aprovaram a redação de uma nova Constituição para o país. A decisão saiu de um plebiscito realizado no último domingo. Por um amplo margem, o apruebo se impuso o rechazo neste plebiscito. E esse fato parece ter inspirado o líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros, a trazer o assunto à tona de volta aqui no Brasil. Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte. Acho que devemos fazer um plebiscito, como fez o Chile, para que possamos refazer a Carta Magna. Em declarações dadas nesta segunda-feira, dia 26, Barros disse que a Carta Magna atual torna o país ingovernável, além de, segundo ele, fomentar o ativismo político do Poder Judiciário. Juízes, promotores, fiscais da Receita, agentes do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, provocam enormes danos com acusações infundadas e nada respondem por isso. Nunca respondem por nada. E o ativismo político do judiciário está muito intenso, muito mais do que jamais poderíamos imaginar. Lembrando que a atual Constituição brasileira é de 1988. E segundo o deputado, apenas reformar a Constituição, através de PECs, as propostas de emendas constitucionais, não vai dar ao Brasil as condições de adquirir governabilidade no longo prazo. Por isso, ele defende uma nova Constituição. Reformar a Constituição não estará mais nos dando condições de, a longo prazo, adquirir governabilidade. Nós estamos já em uma situação inviável orçamentariamente. Nesse episódio do podcast 15 Minutos, a gente analisa o porquê de o líder do governo tentar emplacar, talvez, essa ideia de convocação de uma constituinte, e também a gente relembra outras vezes em que esse tema veio à tona recentemente aqui no Brasil. Minha convidada é a Kelly Cadanos, editora de República da Gazeta do Povo, em Brasília. Então, se estamos aqui na Academia de Direitos Constitucionais, vamos olhar para a nossa Constituição. Vamos lê-la como ela está escrita. Não é dado a ninguém ler a Constituição ao contrário do que está escrito, e nem interpretar o que não era a vontade do legislador. E nós estamos vendo isso sucessivamente por questões de momento, por questões políticas. Ô Kelly, para começar, vamos contextualizar tudo isso aí, Onde e o que disse exatamente o deputado Ricardo Barros, que é líder do governo Bolsonaro na Câmara, hein? Oi, Márcio. Oi para todo mundo que acompanha a Gazeta do Povo e o 15 Minutos. Bom, o deputado Ricardo Barros, ele participou de um evento chamado Um Dia pela Democracia, que foi organizado pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, a ABDConst. Esse evento seguiu durante toda essa segunda-feira, também teve a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal, outros juristas, enfim, figuras aí de relevo, nessa área de direito constitucional. O líder do governo, ele disse, defendeu aí a convocação de uma nova Assembleia Constituinte para escrever uma nova Constituição do Brasil. Segundo ele, a Constituição de 88 ela torna o país ingovernável e, além disso, ela também promove o ativismo judicial e o ativismo de órgãos de controle. Então, por isso, ele defendeu aí uma nova Constituição para reorganizar os poderes. E por que exatamente o deputado deu essas declarações, Kelly? Em que sentido ele acredita, e até relembrando o que foi dito quando da sanção da carta pelo presidente Sarney, por que ele acredita que o texto deixa o país ingovernável? Pois é, segundo o deputado Ricardo Barros, o próprio ex-presidente, o Sarney, ele já dizia isso quando ele sancionou a Constituição de 88, que esse texto tornaria o país ingovernável. E segundo o Ricardo Barros, esse dia já chegou. Segundo ele, o sistema é ingovernável porque nós estamos já há 6 anos com déficit fiscal primário, gastando mais do que arrecadando. É impossível, segundo ele, aumentar ainda mais os impostos que são cobrados da população. E, segundo ele, também a população, a Constituição
cidadã, né, como é chamada a nossa Constituição de 88, que garantiu aí uma série de direitos fundamentais nesse período pós-ditadura militar, segundo Ricardo Barros, ela tem muito a palavra direitos e poucas vezes a palavra deveres, né? Segundo ele, é preciso que os brasileiros tenham deveres com a nação previstos na Constituição. Então, esse é o sentido aí que ele deu em relação a essa fala, né? Porque a nossa Carta só tem direitos e é preciso que o cidadão tenha deveres com a nação. Como dizia Kennedy, não pergunte o que o país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo país. Ele falou também que o melhor projeto, né, a melhor forma de governo deveria ser o parlamentarismo ao invés do presidencialismo, né, porque isso permitiria ao Brasil reagir mais rápido a crises políticas, né, não precisando, por exemplo, passar por um impeachment toda vez que houvesse uma crise política, como aconteceu no caso de Collor, no caso da Dilma Rousseff, enfim. Então, essa foi a defesa e política que o Ricardo Barros fez em relação a uma nova Constituição. Poderíamos ter um parlamentarismo, que seria um regime de governo muito mais efetivo, um regime que nos permitiria ajustar mais rapidamente as crises, retomar mais rapidamente o rumo quando existe um impasse. Lembrando que essa questão da forma de governo foi motivo de um referendo lá em 1993, né, no qual o parlamentarismo foi derrotado aí na votação aqui no Brasil, né? Exato, inclusive esse plebiscito organizado justamente por força da nova Constituição, né, a Constituição de 88, que ainda está vigente, né, Márcio? Pois é, exatamente. Bom, Kelly, como é que funcionaria o processo, então? Vamos pensar aí no que disse o deputado Ricardo Barros, né, para a convocação de uma constituinte. A gente está vendo aí tudo que aconteceu lá no Chile, que está acontecendo agora, né? Como é que funcionaria algo parecido? Então, o próprio Ricardo Barros, ele se inspirou aí, né, dos acontecimentos lá no Chile nesse final de semana, né? Nesse fim de semana, o Chile aprovou aí a confecção de uma nova Constituição, né? A Constituição chilena, ela vem da época da ditadura do Pinochet no Chile, então os chilenos decidiram em um plebiscito nesse final de semana escrever uma nova carta, né? E o Ricardo Barros, ele deu esse exemplo e disse que seria necessário também um plebiscito aqui no Brasil para perguntar se a população gostaria de escrever uma nova Constituição e aí convocar novamente uma nova Assembleia Constituinte, assim como foi em 88, né? Os eleitores votaram em deputados e senadores que formaram essa Assembleia Nacional Constituinte, que escreveu a Constituição de 88. Então, o processo seria mais ou menos o mesmo, partindo de um plebiscito para saber da vontade popular em relação a esse tema. O detalhe é que esse tema da convocação de uma constituinte já teve na pauta e até recentemente aqui no país, né, Kelly? O próprio hoje vice-presidente, então candidato Hamilton Mourão, falou sobre esse tema em 2018 e eu lembro que a época gerou alguma polêmica também. Exatamente, Márcio. Inclusive, eu estava nessa coletiva de imprensa em que o Mourão defendeu também uma nova Constituição, né? Isso foi durante a campanha de 2018. Ele, durante uma palestra em Curitiba, atribuiu a crise econômica à Constituição de 88, né, que foi essa Constituição que marcou o fim da ditadura militar e a redemocratização brasileira, que traz ali um estado de bem-estar social, né, com diversos direitos, né, fundamentais, direito à educação, direito à saúde, enfim, uma série de obrigações ao Estado, né, brasileiro. E o Mourão disse que a crise econômica era causada pela Constituição de 88. E aí eu perguntei para ele, à época, qual que era a solução, então, né? Se a Constituição é a causa da crise, o que a gente faz para resolver essa crise? General, o senhor falou durante a sua palestra que a Constituição é um dos motivos da crise econômica. Qual que é a solução, então? A realidade teria que partir para a reforma de todas as reformas, né? Nós precisamos de uma nova Constituição. Uma Constituição, segundo ele, mais enxuta. Segundo Mourão, lá em 2018, a Constituição que a gente tem hoje é muito extensa e ela precisa ser uma Constituição de princípios e valores, não tantos deveres detalhados no texto, né? Baseado em que fundamentos? O governo, então, defenderia essa Não, presta atenção, é a minha visão, minha, General Mourão, minha opinião, não é a opinião do Bolsonaro. Mas a sua opinião baseada em que fundamentos?
fundamento, como eu falei aqui. Eu julgo que a nossa Constituição é extensa demais. Uma Constituição ela tem que ser de princípios e valores. Você observa a Constituição americana, que está há mais de 200 anos em vigor, e você vai ver que ali são os princípios que regem a nação. O resto, o seu horário de trabalho do bancário, se o juro vai ser tabelado, essas coisas, isso aí é lei ordinária, porque vai mudar de acordo com os costumes e com o tempo. Mas uma nova Constituição, segundo o Mourão, na época da campanha, não deveria ser escrita por representantes eleitos pelos brasileiros, né? Na época, e isso também chamou muita atenção durante a campanha, ele disse que a Constituinte não era o caso para se escrever uma nova Constituição. Isso é democrático? Notáveis? Quem seriam esses notáveis? Como vai ser esse processo de São os escolha? notáveis, são aqueles grandes juristas, aqueles grandes constitucionalistas, né, que têm conhecimento do assunto. Eleitos? Não eleitos? Não eleitos pelo povo? Isso é a minha visão, é a minha opinião. Não é questão, rapaz, uma Constituição não precisa ser feita por eleitos pelo povo. Ele disse que a Constituinte foi um erro no passado, porque tornou o Congresso, né, a própria Constituinte. Segundo o vice-presidente da República, a melhor solução seria uma comissão de notáveis para escrever a Constituição e depois submeter esse processo a um plebiscito para aprovação ou não da população, né? Isso chamou muita atenção porque o vice-presidente da República, na época ainda candidato, chegou a dizer que uma Constituição não precisa ser feita por eleitos pelo povo, né? O que foi muito debatido na época da campanha, enfim, tornou-se aí um dos grandes assuntos da campanha presidencial de 2018. Isso foi dito lá durante a campanha pelo então candidato à vice-presidência, o general Hamilton Mourão. Só que o detalhe é que também mesmo, vamos dizer assim, a outra parte, a outra ala da política no país, já falou sobre isso também. O próprio PT, né, o Partido dos Trabalhadores, também fala sobre esse tema, falou sobre isso recentemente em programas aí, Kelly. Sim, falou sobre isso recentemente e vem falando sobre isso também há muito tempo, né? Durante a própria eleição de 2018, o PT defendia a convocação de uma nova Constituinte lá no programa de governo do partido, né? Apesar do PT não deixar isso muito claro, não deixar muito claro como que isso funcionaria, né? Qual que é a ideia do PT para convocar uma nova Constituinte. E mais recentemente, em setembro deste ano, quando o PT lançou o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, né, um documento lançado pelo partido, esse tema voltou à tona. O partido defende que as reformas necessárias, né, a construção aí, de um Brasil mais soberano, né, como reforma agrária, reforma política, tributária, enfim, uma série de reformas que são defendidas pelo partido, exigem mudanças profundas e, por isso, seria mais adequado tratar isso através da convocação de uma nova Assembleia Constituinte, para escrever uma nova Constituição contendo todos esses temas. Então, o PT já defendeu isso também, né, uma nova Constituinte, e o que chama atenção nesse documento, por exemplo, o documento todo, ele tem ali uma linha, a gente até falou sobre isso no 15 minutos, uma linha de crítica ao governo Jair Bolsonaro e também uma crítica à Operação Lava Jato. E isso, coincidentemente ou não, apareceu também hoje nessa declaração do Ricardo Barros, né? O Ricardo Barros também, além de falar sobre a parte econômica da Constituição, ele também defende uma nova Constituição justamente para, segundo ele, equilibrar os poderes, né? Ele diz que, inclusive, o Congresso hoje, ele é acuado, né, pelos órgãos de controle, né? Nós temos que colocar limites em todos esses exageros, em todos esses desvios, em todos esses descasos que estão acontecendo. Mas o legislativo se sente acuado, muitas vezes, né, por quase uma chantagem que lhe é imposta, né, por uma intimidação que lhe é imposta pelos órgãos de controle, por um ativismo político visível. O Ricardo Barros, a gente sabe, é um grande crítico da Operação Lava Jato, por exemplo, e ele falou sobre isso de novo. Ele disse que o Poder Legislativo se sente acuado por órgãos de controle. Segundo ele, o Legislativo às vezes é, inclusive, chantageado por esses órgãos de controle. Há, de acordo com o Ricardo Barros, uma intimidação imposta por esses órgãos por um ativismo político, né? Então, ele até reclamou que todo mundo que assume uma posição de protagonismo é colocado sob acusação do Ministério Público, de outros órgãos de controle. Então,
O que o Ricardo Barros também defendeu foi essa reorganização de poderes para limitar um pouco esse poder fiscalizador. Kelly Cadanos, obrigado. Até a próxima. Obrigada, Márcio. Até a próxima. Terminando mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Olha, durante o episódio de hoje você ouviu os trechos dessas declarações dadas pelo deputado federal Ricardo Barros durante um evento da Academia Brasileira de Direito Constitucional que teve transmissão pelo YouTube. Também ouviu o trecho de uma reportagem do canal de TV chileno 24 Horas, o canal do YouTube também da emissora, e ainda um resgate da passagem do então candidato a vice-presidente pela chapa, do presidente Jair Bolsonaro, o hoje vice-presidente general Hamilton Mourão, quando ele esteve em Curitiba em 2018 durante a campanha, o vídeo disponível no YouTube da própria Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!